Olá, amigos do Vivo Basquete. Eu vou apresentar um vídeo para vocês falando sobre questões relacionadas à aprendizagem do mini basquete. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte vai falar sobre questões relacionadas à aprendizagem propriamente dita, onde eu vou descrever as diferentes fases da aprendizagem. E na segunda parte vou apresentar um modelo de uma proposta pedagógica que foi desenvolvida no livro Mini Basquetebol na Escola, que foi escrito por mim, pelo Tássio e pelo Wilson, onde a gente procura mostrar um tipo de modelo para que essa aprendizagem do mini basquete seja mais eficiente. Então, o primeiro vídeo, como eu falei, vai tratar das questões relacionadas à aprendizagem. Bem, então nós vamos falar da aprendizagem na iniciação esportiva, tentando apresentar para vocês uma proposta, para o mini basquetebol. Então, inicialmente, é muito importante que a gente destaque alguns aspectos que são importantes nessa iniciação esportiva. Então, nesse processo de formação, nós temos a formação básica, que ela se refere à aprendizagem com ênfase nos movimentos básicos e movimentos realizados das mais diversas formas, É muito importante que a criança tenha um número muito grande de experiências motoras, desenvolvendo suas habilidades básicas, que serão importantes mais para frente, no momento que a gente for falar de uma formação mais avançada, para que essas habilidades básicas elas possam ser utilizadas na execução das habilidades específicas, que são os fundamentos do jogo. Esses movimentos, eles podem e devem ser executados através de atividades naturais. Não há necessidade, por exemplo, de para uma criança de 7, 8, até 10 anos, eu diria, você montar um programa, por exemplo, de preparação física, porque ela, por si só, ela vai fazer esse trabalho de uma maneira bem natural, correndo, saltando, lançando e assim por diante. Agora, é muito importante que nessa primeira fase, mesmo os exercícios que envolvem os fundamentos do basquete, sejam exercícios simples e que não necessite de uma grande organização. É muito comum a gente observar exercícios que são feitos de forma complexa, com colunas, com trocas de posicionamento, que confundem a criança e fazem com que ela não consiga prestar atenção naquilo que interessa, que é o movimento em si. Uma outra questão bastante importante é a possibilidade de atribuir chances iguais de participação, ou seja, todos devem fazer tudo sem nenhum tipo de especificação de posição. No segundo momento, nós temos a formação avançada, e aí sim a gente pode começar a estimular a criança a realizar exercícios mais complexos e mais específicos, combinando movimentos e direcionando esses exercícios a atividades que representem situações reais de jogo. Ainda nessa fase, é muito importante que a criança ela vivencie diferentes posições e funções no jogo, sem novamente especificar qualquer tipo de posição. Em qualquer fase desse processo, seja ela na formação básica ou seja a fase de formação avançada, é muito importante que o ponto de partida para essa aprendizagem é a compreensão do jogo. E é importante ressaltar o seguinte, que muitas vezes esses processos não estão necessariamente atrelados à faixa etária. Esse é um cuidado que nós temos que ter para não especificar coisas, por exemplo, de 6 a 8 anos temos que fazer isso. Realmente a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter um objetivo, mas ao mesmo tempo prestar atenção que muitas vezes essa compreensão do jogo ela vai variar de criança para criança, então nós temos que adequar essas atividades a esse tipo de desenvolvimento da criança. Então, falando mais especificamente sobre as fases de aprendizagem, existem 3 fases de aprendizagem do mini basquetebol. A fase inicial ou cognitiva,
a fase de fixação e a fase de aperfeiçoamento, e agora eu vou falar de cada uma delas. Antes de falar das fases especificamente, é muito importante, né, que qualquer que seja a fase, os fundamentos e as situações que vão ser propostas para essas crianças, elas têm que ser pensadas a partir da visão do todo, ou seja, a partir do jogo. Assim, o profissional que vai trabalhar em qualquer uma dessas fases tem que pensar o jogo, tem que pensar como é um jogo para poder ensinar essas crianças. Então, falando agora mais especificamente das fases, né? A fase inicial, ou também chamada de cognitiva, é aquela em que a criança ela tem que reconhecer os componentes do jogo, suas regras básicas, suas possibilidades e variações, né? Então, é muito importante que nessa fase a gente dê ênfase nas técnicas simples de execução. Não há necessidade de nenhum tipo de cobrança, de gesto técnico, e as correções devem ser correções essenciais, pontuais, para que a criança não confunda as informações, né? Uma outra coisa que eu já falei é priorizar atividades naturais de simples organização. Não adianta você elaborar exercícios fantásticos que a gente costuma fazer na prancheta e a criança não conseguir realizar, estando mais preocupada com a organização do exercício do que com o movimento em si. Nessa fase a gente pode começar a introduzir algumas coisas táticas, mas muito simples, né? E é muito importante que nessa fase a criança jogue participe do maior número de jogos possíveis, não necessariamente do jogo real. Eu chamo o jogo real o jogo de basquete com todas as suas regras, mas utilização de jogos reduzidos ou então jogos adaptados. A segunda fase é a fase de fixação. Então, nesse momento, né, ela já tomou contato com o jogo, ela já reconhece situações de jogo, e agora é o momento dela entrar em contato com as técnicas de execução dos fundamentos. Nesse momento, as atividades elas podem ser mais complexas e mais organizadas. A criança já consegue identificar, não é? Essa organização, ela consegue entender a dinâmica do exercício. Se a gente for falar em faixa etária, eu diria que essa fase ela acontece por volta dos 8, 9 anos. Mas como eu disse anteriormente, às vezes a questão não está relacionada à faixa etária, e sim à capacidade de compreensão que a criança tem das situações. Nesse momento, a combinação de fundamentos é importante, a gente pode compor um número maior de situações, né? E, de novo, né, sempre frisando situações que estejam relacionadas ao jogo. As correções podem ser mais gerais, as informações podem ser um pouco mais apuradas e, estrategicamente, podemos utilizar exercícios combinados. Continuamos com os jogos, é importante que a criança jogue e já podemos partir para o jogo propriamente dito. Finalmente, chegamos à fase de aperfeiçoamento. Aí sim a criança já está dominando o jogo, já compreende o jogo, já pratica os fundamentos e agora é hora de nós trabalharmos uma combinação maior de fundamentos com atividades mais complexas, aproximar mais ainda essas atividades do jogo, explorando essas situações, né? E nesse momento é importante que as correções sejam mais específicas e detalhadas. Então, a partir dessa situação, que ocorre por volta dos 9, 10 anos, a criança já tem condição de entender uma correção mais detalhada e executar o fundamento da sua forma mais complexa. Nessa fase, a gente já pode pensar numa noção de posicionamento tático no ataque e na defesa, mas sem especialização em posições, né? É um momento em que todos devem executar tudo, né? Passar por todas as situações e posições do jogo e, novamente, utilizando exercícios combinados, jogos adaptados e o jogo propriamente dito.